Vamos fazer uma análise estrutural de um suporte que é feito para carregar caixas em uma feira e, além de carregar as caixas, ele se transforma em uma pequena banca para ser utilizado nessa feira. Ele é colocado em uma carregadeira de bicicleta. Durante o movimento da bicicleta, as caixas vão empilhar. E na hora que a bicicleta para, ele tem uma haste expansiva, que é para o feirante colocar a caixa sobre esse suporte e fazer uma pequena banca para ele lá na feira. Bom, o nosso mockup, ele trata de um recipiente que a gente fez a partir da ideia de limpar as mãos. Ele é fixado na banca, no caso na feira, e ela é uma estrutura metálica e que tem um recipiente, uma vasilha plástica, que é acoplada a essa estrutura metálica. Ela recebe os esforços da mão. Pontuais. E nesse caso a gente utilizou do isopor Isopor prensado. Nesse caso a gente utilizou do isopor prensado Da vasilhinha e também do papelão. O papel Paraná grosso. Para a gente tentar mostrar como essas forças elas vão agir nesse recipiente. O nosso mockup ele foi feito no mesmo material que foi feito o produto original, e a gente utilizou da solda para fazer a junção do metalon. A concepção estrutural foi a partir da necessidade de um suporte que fosse relativamente leve e de baixo custo e fácil de manusear, e que esses materiais tivessem uma certa rigidez para vencer um vão. Esses vãos seriam esses suportes expansíveis laterais que vão sair para fora da estrutura da bicicleta. O quadro, que é essa parte aqui, recebe as caixas durante o transporte e fica apoiado em cima da carregadeira da bicicleta. Logo, as exigências estruturais de resistência seriam baixas, porque o peso é distribuído em elementos de geometria linear, que são essas partes aqui, que recebem os esforços da caixa e transmitem isso para o quadro da bicicleta. A principal função do quadro é encaixar as caixas, e ele poderia ser feito com um material mais leve de menor resistência, como tubos de PVC. O problema seria na parte que conecta o quadro às hastes, que é essa parte aqui. Aqui a gente vai ter o quadro, né? E aqui a haste. Nesse ponto aqui que conecta as hastes com o quadro, se a gente fizesse isso de PVC, provavelmente iria quebrar, porque aqui é um ponto que exerce muita força sobre ele. Essa estrutura aqui, nós podemos chamar ela, vamos chamar ela de U, para ficar mais fácil de entender. Ela também tem uma forma de distribuição de carga linear igual ao quadro. A carga é distribuída nesse ponto aqui. A solicitação de esforços será na barra próxima ao trilho, que a gente tem o trilho e aqui tem a barra. Porque uma parte está plana, que é a parte que vai correr dentro do trilho. E a outra, que é essa daqui, ela vai começar a curvar, que será o momento onde a barra começa a flexionar, que vai ser quando ela vai empenar para baixo. E vai acontecer o momento fletor. O centro de gravidade será na parte extrema, vai ser nessa parte aqui. Porque quando ela estiver aberta, a caixa vai vir até aqui, então o centro de gravidade da caixa vai estar nessa parte. Então logo o centro de gravidade que vai estar sobre a estrutura da parte expansiva vai ser nesse ponto. Esse tipo de apoio aqui é um apoio engastado, com uma marquise. É um apoio de terceiro gênero, que suporta esforços horizontais, que são os esforços exercidos dessa forma, os esforços verticais, para cima e para baixo, e o diferencial, que vai ser o momento de reação que vai acontecer nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a solicitação de esforço será composta, porque existem dois tipos. A barra, quando ela for pressionada para baixo pelo peso, vai começar a ter uma compressão na parte de baixo,
que vai ser quando as moléculas tendem a se juntar, porque está sendo pressionada, e na parte de cima ela vai começar a ter uma atração, que ela vai começar a afastar. Já em relação ao equilíbrio estático, os pontos de vínculo que o quadro tem, esse aqui é o nosso quadro, e os pontos de vínculo, que são os pontos de solda, podem ser classificados como uma estrutura isoestática, que é quando os vínculos são os necessários para não se mover. Ela é bem rígida e vai ser apoiada em cima do quadro. Então a gente acredita que esses vínculos vão ser o suficiente. Então por isso a gente classifica ela como isoestática. E por sua vez, o U, que é essa parte aqui, pode ser classificado como hipoestático, que é diferente do quadro, que é quando o vínculo, no caso a solda dele aqui, não é o suficiente para manter a estrutura estabilizada. Porque dependendo da distribuição de peso, que ele vai ficar um vão livre, o centro de gravidade vai estar aqui, então dependendo da distribuição de peso da parte extrema, tende a torcer, porque ele está em um vão livre. Então a tendência é que ele tenha uma torção nesse ponto. A concepção estrutural do objeto foi gerada a partir da necessidade de um local para encaixar um recipiente. Esse aqui simula o recipiente e esse aqui onde vai ser encaixado. A proposta é que fosse algo que atendesse à necessidade de baixo custo, baixo peso, fácil de encontrar os materiais no mercado e fácil de manusear na hora de fazer. A estrutura original foi feita de aço. E o recipiente era de plástico. No caso aqui do mockup, a gente utilizou uma caixinha de isopor prensado e fizemos a estrutura com papel Paraná grosso. O recipiente ele vai ter carga permanente, ele vai passar para essa estrutura as cargas permanentes, que é o peso próprio dele, e no fundo dele a distribuição vai ser de esforço vai ser de forma coplanar, como se fosse uma laje, como se o fundo fosse uma laje e aqui fosse uma viga. Então a distribuição ela não é pontual, ela é uma distribuição coplanar, que aí sim ela passa a ser pontual nos pontos de encaixe. Nessas hastes aqui que vão suportar essa estrutura, elas tendem a ocorrer uma flambagem. Que no caso, o que vai ser a flambagem? A estrutura vai estar recebendo o esforço da caixinha. Nesse momento, na hora que tiver esse esforço na caixinha, a tendência é que a haste venha para as laterais, que o que vai acontecer? Vai ter uma tração na parte externa e uma compressão na parte interna, que ela vai começar a curvar dessa forma. O ponto de equilíbrio. No caso do mockup aqui, que foi feito com papelão, o ponto de equilíbrio será hipoestático, que é quando o vínculo é insuficiente para manter a estrutura rígida. Esse aqui vai ser a nossa estrutura, né, como já foi falado, e aqui são os pontos de equilíbrio, os pontos de vínculo. No caso, quando isso começar a curvar, que vai ser a flambagem, eles não vão aguentar, eles vão se romper nesses pontos aqui.